Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer poder falar com você novamente, meu irmão, e levar até a sua casa mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje nós vamos para uma escritura, ainda aqui no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 5, do versículo 21 ao versículo de número 24. A Bíblia nos diz assim: E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si tomou. Muito bem, é uma passagem muito marcante, da Bíblia Sagrada, onde Deus vem e faz um arrebatamento ali no primeiro homem que se tem história que Deus fez isto ali com Enoque nos dias de Noé. O irmão Brana falou um pouco sobre este assunto, aqui nesta mensagem, mas em outras também ele comenta este tópico, este assunto na mensagem O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal, a mensagem pregada no dia 2 de agosto de 1964. Muito bem, nesta mensagem aqui, ele nos diz assim: Eu estava conversando com um amável irmão ontem, o qual está presente aqui agora. E ele disse: há uma coisa que você disse, irmão Brana, que sempre me deixou chocado. O que é, irmão? E o rapaz respondeu: aqui está o que ele disse. E é verdade. A minoria, um grupo pequeno, será salvo no dia da vida. Ele ali teve uma dificuldade com isso na passagem, quando o irmão Brana pregava e afirmava isso, que uma minoria, um grupo pequeno apenas, seria salvo nos dias da sua vida. Agora, por que ele estava baseando isso? Por que ele afirmou isso em seu púlpito? Porque se você olhar para a Bíblia, toda a Bíblia, você vai ver que estes eventos de arrebatamento, Deus vindo buscar alguém, ou os tempos de maiores crises da civilização, Deus sempre chamando a poucos, a uma minoria. Você pode tomar um exemplo de Enoque ali, nos dias de Noé, como lemos aqui. Você pode tomar o exemplo até mesmo daqueles homens dentro de Israel, não para arrebatamento, mas uma comparação também, de como parece que é sempre uma minoria que Deus tem, que quando Israel inteiro se corrompeu e Elias dobrou os joelhos no chão e disse: Senhor, somente eu fiquei aqui. E Deus disse: não é você não está sozinho. Há ainda 7.000. Você diz: nossa, 7.000 é muito. Mas você tem que pensar que estava falando de 7.000 dentro de um país inteiro. Pense você, escondido aqui e ali, não era uma multidão junta, não. Pense você, esparramados ali. 7.000 parece um grande número se você olhar, mas se você prestar bem atenção, está falando de toda uma região, de todo um país. De várias tribos juntas ali, somando aquilo para dar 7.000. Você vai vendo outros lugares também, você vai vendo até mesmo os que caminharam com Cristo em seu dia. Você diz: mas ele alimentou 5.000 dentro de um país inteiro. Quando ele vai ali ao Calvário, você vê que não havia multidões contra ele. Não, você pode notar isso, é sempre uma minoria, ele termina ali com poucos. Então você vai vendo que isso parece que desmitificando um pouco, tirando da mente das pessoas um pouco a ideia de que aviões cairão dos céus, de que acontecerá toda uma coisa cinematográfica em volta do arrebatamento, porque a Bíblia diz para nós que não é bem assim como se pensa, não. Ele diz: e nós falamos do que Jesus disse. Jesus mesmo disse: olha, estreita é a porta, apertado o caminho e poucos há que há encontro. São Mateus capítulo 7, versículo 14. Poucos há que há encontro. Agora, você nota isso. Você conversa com qualquer pessoa que você encontra, você começa a ver a que grau está chegando a civilização que nós temos agora. Você observou quantas atrocidades? Você está notando tudo isso que está acontecendo no mundo? Você saiu
desta bolha da sua rede social, apenas vendo coisinhas engraçadas. Comece a ver as notícias do mundo para você entender que o mundo cumpre justamente o que a Bíblia diz, está cumprindo, ele jaz no maligno. Todo mundo está sobre uma corrupção terrível, não de dinheiro, da política apenas, mas corrupção de valores morais. Nós estamos vendo país, nação após nação, aprovando abortos, aprovando isso, que é um assassinato, na verdade, nas condições que eles colocam. Você está vendo o começo de uma liberação para o uso de drogas até mesmo, né, de uma forma controlada, que começa, a gente sabe disso, sempre começa com controle, mas nunca consegue manter aquilo por totalidade. Você está vendo essa angústia, esse clamor do povo brasileiro. Parece que você sente que algo grande está para acontecer, que não é bom, não, é algo de agitação. Você sente que as pessoas estão angustiadas, vendo os preços subirem, vendo tudo aumentar, vendo os políticos rirem na cara da sociedade. Tudo isso está gerando um ambiente muito terrível, preparando, levando o povo cada vez a ser mais perverso, maldoso, a caminhar para uma coisa mais vulgar, mais suja. Eu sempre tenho dito aqui, pegue as músicas, as principais, as que ganham aí as paradas de sucesso aí na televisão, na internet, nos rádios. Veja se há alguma com letra que não tenha um duplo sentido, que não indique alguma coisa sensual, que não leve ali a diminuir, né, a figura da mulher. Parece que há uma luta tão grande para valorizar a mulher, mas parece que a cultura vai no contrário disso, sempre desmoralizando, tratando ela como objeto, jogando ela lá embaixo. Você vê pessoas que não são de igrejas. A gente tem um trabalho secular, né? Trabalhamos aqui numa barbearia, você está às vezes atendendo as pessoas jovens. Você escuta eles dizerem isso: olha, a sociedade está assim, as moças cada vez mais novas. Então você começa a ver tudo isso aqui, meu irmão, mostra. Não há esse clamor no mundo pela vinda de Cristo. Não há uma sociedade angustiada pela vinda de Cristo. Eles estão angustiados por outras coisas, brigando, lutando por outros assuntos, outros objetivos, mas não é subir. Não é subir. Jesus diz: estreita é a porta, apertado o caminho e poucos há que a encontrem. Que ande neste caminho verdadeiro ali, que é uma linhazinha fina. Rapidamente você pode pender para um dogma, um credo, mas ficar na palavra é um caminho estreito e apertado. Então ele diz, agora notem, a Bíblia diz assim como foi nos dias de Noé. Aí o que acontece no dia de Noé? Qual é um dos muitos eventos no dia de Noé? Lá o que aconteceu foi que 8 almas foram salvas pelas águas, e ele fez uma comparação e diz, olha, assim também será nos dias da vinda. Então pense bem nisso, meu irmão. Pense um pouquinho, vamos fazer aqui uma comparação com os tempos, porque Jesus diz, você olhe para os dias de Noé, porque assim como foi lá, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Tudo que ocorreu ali dentro daqueles dias de Noé, você tome aquilo como um exemplo e aplique aqui nos nossos dias. Você vai encontrar Jesus falando isto ali em São Lucas, né, capítulo 17, que ele mencionou isso, na verdade, ali no versículo 26, ele vai falar sobre assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Então ele diz, lembre-se, lá houve somente 8 almas, o homem disse para o irmão Brando. O irmão Brando disse, você tem só a metade do quadro. Sim, Noé foi um tipo do remanescente que prevaleceu, não do grupo que foi transladado. Aí entra uma divisão que muitas pessoas não dão atenção para isso. Que é isso, há uma igreja e dentro desta igreja há um povo que é chamado, que é arrebatado, que será arrebatado no caso da nossa era presente. Há um povo, você nota ali um Enoque que andou com Deus, caminhou com Deus, Deus gostou tanto da companhia dele e Deus para si o tomou. Mas há também seus filhos ali, há Noé, há todos aqueles que ouviram a voz de Deus, fizeram aquela arca, mas o papel deles estava ali sobre eles, a missão de passar por aquilo que simboliza para nós uma tribulação. Então, se você trouxer isso para cá, e o irmão Branham vai dizer para nós aqui, você tem que entender, neste tempo em que estamos, há um povo que é transladado, ou seja,
arrebatado, né? Raptado, arrebatado, como você quiser, e há um povo que passa por essa tribulação. Então, há uma diferença entre quem é a noiva de Cristo e quem é a igreja que professa ter sobre si o nome de Cristo. E você vai ver isto, porque ele diz, olha, Enoque, um homem, foi no rapto antes que o dilúvio viesse, mostrando que a igreja não vai passar pela tribulação ou nem perto. Enoque foi transladado, um só homem. Agora imagine você comparar isso, então. Fazer esta conta daqueles dias para estes. Se lá foi um apenas um dentro de toda uma geração. Meu Deus, nós precisamos da misericórdia de Deus. Amém? Você precisa da misericórdia de Deus. Eu preciso desta misericórdia. Nós estamos de pé hoje, a Bíblia diz isto, pela graça de Deus. Por esta misericórdia se renovar todas as manhãs, é por isto que estamos de pé. Se não fosse pela misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos, diz a Bíblia. Então você vai juntando tudo isso. O irmão Brana diz assim, olha, Enoque foi transladado um só homem. A igreja pode ser um número aí grandioso, né? Como tem milhares, milhares e milhões de pessoas dizendo, eu creio, eu amo a Jesus, eu sirvo, mesmo que esteja com a vida toda torta ali, toda cheia de dificuldade, mas eles dizem, eu sirvo a Cristo. Ele diz assim, a igreja pode ser um número grandioso aí, né? Mas a noiva vai ser um grupo bem pequeno. Estes que serão arrebatados serão um grupo pequeno. O irmão Branham, em uma mensagem, chegou a dizer, olha, isto vai acontecer, nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, isto vai acontecer, e quando acontecer, o mundo vai continuar pregando sobre arrebatamento, porque será assim uma coisa tão sutil que você não notará bem o que aconteceu. Às vezes, pessoas próximas de você, Deus as recolhe, elas partem, e você demora meses para sentir aquela ausência. Se ninguém te avisa, olha, fulano e fulano, fulano morreu, rapaz, o ano passado, não acredito, não fiquei sabendo disso. Pense, o arrebatamento vem dentro dessa mesma linha também. Dentro de um mundo de 7 bilhões de pessoas. Dentro de uma cidade onde eu estou aqui, 45 mil habitantes aproximadamente, o que é sumir uma pessoa? Ganha destaque no primeiro dia, no segundo dia, ele deve ter ido aí dar uma volta, alguma coisa, e pronto, é isso mesmo. De repente, rapidamente cai no esquecimento, e um ou outro procurando, mas o resto continua vivendo a vida como se nada houvesse acontecido. Então ele diz assim, olha, é desse tipo, a noiva vai ser um grupo bem pequeno, do qual ela é formada. Agora, a igreja pode ser um grande número. Você compare 8 com 1. A noiva será 8 vezes menos do que a igreja. 8 vezes menos. E se o justo apenas se salva, né, como diz ali 1 Pedro 4,18, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Se o justo se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Aqueles que sabem que deveriam fazer melhor e continuam fazendo o que fazem, aqueles que seguem as regras da denominação ao invés da palavra, contudo chamam-se a si mesmos cristãos, tomando o nome de Cristo, onde aparecerão estes? Agora, Noé foi perfeitamente um tipo daqueles que prevaleceram. Lembre-se, quando Noé emergiu, Cão estava com ele, seu filho lá. Lembra disso? Gênesis capítulo 9, você vai encontrar isso ali a partir do 22. A seguir você vai encontrar esta passagem. Lembre-se, Noé, quando Noé emergiu, Cão, que era o nome de seu filho, sem Cão de Jafé, seus 3 filhos, ele diz, então ele estava com ele. E o pecado estava em oculto ali. Passou por aquela arca junto com Noé e sua família. O pecado passou por dentro da arca, a incredulidade. Estava ali no coração daquele homem. A dúvida passou por dentro da arca, transportadas acima do julgamento, porém Enoque foi mais alto do que a arca, mais alto do que aquele julgamento, um tipo da igreja, um tipo da noiva, melhor dizendo. Ele foi a presença de Deus, mas Noé entrou e emergiu, passou por aquilo e saiu. Emergir quer dizer, saiu daquilo, estava ali, né, por cima daquilo. E, contudo, havia pecado. Ele diz, tipo do milênio, da condição do mundo. Você vai lembrar o que Cão fez ali. Ele viu seu pai ali,
plantou uma vinha, que ele fez ali um vinho, né, daquela vinha, embebedou-se com aquilo, e ele viu a vergonha de seu pai. Seu pai estava nu ali. Ele, ao invés de cobri-lo, ele correu e disse assim para os seus irmãos: olha o pai como é que está lá. Olha lá o que ele está fazendo lá. Vai saber o que disse, né? O que ele pode ter dito para eles. Mas os seus irmãos vieram respeitando a Noé, respeitando o que Deus tinha feito na vida de Noé, e respeitando ele como uma autoridade. Não importa o escândalo, respeite as autoridades. Respeite as pessoas que foram chamadas por Deus. Não, pode ter cometido um grande erro que foi, não toque nestas coisas. É onde muitos grandes, bons têm se complicado, é aí. Trazem problemas para suas vidas porque tocam em assuntos que não lhes cabem. E assim foi, olha, seus irmãos foram lá, o rosto virado, com uma capa, tamparam seu pai sem nem mesmo ver o que está acontecendo, sabe, o ajudaram a resolver aquele problema. Cão não, estava propagando aquilo para os outros. Então, você vê que são tipos bons para nós ir observando aqui na manhã desta terça-feira. Isso vai ajudando, vai ensinando muita coisa boa para nós. Você vai ver que quando Noé volta em si, ele então traz sobre a linhagem, né, de Cão ali, com Canaã, seu filho, uma sentença, porque seu pai fez aquilo, desnudou, levou adiante um assunto que ele tinha que ter resolvido ali, né? Sanado ali aquele problema, mas ele levou adiante com talvez uma segunda intenção, não sei, e houve uma sentença para ele. Agora observe bem isso. Neste quadro todo, guarde isso para nós terminarmos aqui, que o importante houve um arrebatamento antes daquela tribulação do dilúvio. Haverá um arrebatamento, e a Bíblia diz isso para mim e para você aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Diz que haverá um arrebatamento, e este arrebatamento vem também antes de uma grande tribulação, de um grande aperto que está para vir sobre o mundo. Você não quer estar neste arrebatamento? Você não quer entregar sua vida para Jesus e dizer: Senhor, eu quero ser um desses. Vamos fazer uma comparação? Quero ser um desses que estará na arca do tempo de agora. Lá nos dias de Noé houve uma arca. E a palavra de Deus hoje é a arca onde eu e você temos que entrar também. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Vamos pedir a Deus ajuda para este dia que temos pela frente. Amado e eterno Deus, muito obrigado pelas muitas coisas boas que Tu tens dado para nós, Senhor. Nós assustamos, nós às vezes apavoramos, ficamos inquietos, mas a Tua mão, Senhor, de misericórdia sempre está estendida a nosso favor, e quando não vemos uma saída, o Senhor está vários passos à frente, com todo o caminho preparado, Senhor, e nós apenas, ó Deus, precisamos crer mais em Ti, que a nossa vida realmente está em Tuas mãos. Às vezes dizemos isto, cantamos isto, mas na hora de resolvermos realmente, nós tememos, nós falhamos, mas Deus, não queremos ser mais assim. Queremos confiar em Ti, e quando este arrebatamento chegar, Senhor, nós queremos ser um desses, um dos tais que subirá à Tua presença. Em nome de Jesus Cristo pedimos isto. Cura aqueles que estão doentes, internados devido a este vírus. Pai, tenha misericórdia destas almas, e também peço, Senhor, pelas famílias, abençoe todas elas, é o meu desejo. Em Teu santo e precioso nome lhe peço, Senhor. Amém, Jesus. Amém.